Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero contar um pouquinho pra vocês como que eu mudei a minha vida completamente em basicamente 5 anos. Se a gente pegar desde o começo ali mesmo, onde eu comecei a trabalhar e tudo mais, vai dar um pouquinho mais. Só que eu consegui ter uma mudança muito significativa na minha vida. Quem conhece a minha história aí sabe de onde eu vim, aonde a gente tá hoje, pra onde a gente quer caminhar. Só que eu quero usar esse vídeo pra contar um pouquinho da minha experiência. Então eu vou falar algumas coisas aqui pra vocês que eu tenho certeza que você vai conhecer um pouco mais da minha história, mas você também vai poder olhar para você e pensar o que você pode fazer para você subir para um próximo nível, financeiramente, emocionalmente. A gente vai falar um pouquinho da área espiritual e de outras áreas da vida também. Então fica à vontade para você assistir esse vídeo aqui junto comigo, tá? Se der um pouquinho de eco, é normal, eu tô trocando nosso cenário aqui, vocês podem até notar que eu tô num fundo aqui improvisado, né? A gente mudou de casa, fiz até um vídeo aqui mostrando a casa para vocês. Então se der um pouquinho de eco, é por conta que a gente tá montando nosso novo cenário. Mas vamos lá, primeira coisa que eu precisei fazer para mudar completamente a minha vida em 5 anos. Estou falando de coisa assim que eu realmente precisei tomar uma decisão, tá? A primeira coisa foi precisar ser extremo com várias coisas na minha vida. Isso daí inclui amigos, família e também ambientes. Para quem não me conhece, eu vim de uma família humilde, eu sempre morei num bairro humilde, eu sempre morei no interior de São Paulo e o contexto que eu vivia ali sempre me influenciava muito. Todo mundo é influenciado pelo contexto que vive, né? Tudo que você escutou, tudo que você viu, tudo que você vivenciou ali até os seus 12 anos de idade ajuda a formar o seu caráter, a sua personalidade, só que ao mesmo tempo também ajuda a formar as suas crenças, as suas convicções, a sua visão de mundo. E na minha vida não foi diferente. Eu vim ali de um contexto muito humilde, ninguém pensava em sair daquele contexto e isso me influencia muito. Por que que eu precisei ser extremo em alguns pontos e você vai entender exatamente o que eu tô querendo falar pra vocês, tá? Porque tudo que eu ia fazer, eu sempre queria contar para as pessoas com quem eu convivia, tá? Amigos, famílias, parentes, tudo mais. Só que todo mundo que eu conversava e falava que eu queria investir, que eu queria casar, que eu queria ganhar dinheiro, que eu queria empreender. Toda vez que eu chegava nessas pessoas, principalmente os amigos mais antigos, tá? Toda vez que eu chegava nessas pessoas e contava o que eu queria fazer, essas pessoas acabavam despejando em mim todas as crenças limitantes e frustrações que elas já passaram, ou até os amigos, os parentes que eles conviviam. E aí o que acontecia? Toda vez que eu queria fazer alguma coisa diferente, aquilo me travava emocionalmente, porque eu dava liberdade pedindo a opinião das pessoas. Eu até fiz um vídeo aqui recentemente falando para vocês que o segredo da riqueza é você ficar em silêncio, você não ficar ostentando, fazendo muito barulho, você seguir sua trajetória em silêncio sem você ficar contando para todo mundo o que você vai fazer, principalmente um próximo passo. E eu errei muito nisso lá atrás, porque quando a gente está começando a nossa jornada para mudar a nossa vida, a gente acredita que a gente vai conseguir levar todo mundo com a gente. Só que a verdade é que nem todo mundo tá querendo ir para onde você quer chegar. Só que quando você toma uma decisão de mudar de vida, começa a acontecer várias mudanças em você, na sua mente, nos seus ambientes, em tudo. E você quer levar todo mundo com você. E aí o que acontece? Você vai pedir a opinião de outras pessoas e muitas das vezes essas pessoas, ao invés de te incentivar, elas vão acabar jogando medo, as frustrações, os traumas e as crenças limitantes que elas viveram em você. E isso aí pode te travar. Então, em alguns momentos, eu tive que ser extremo, cara. Teve alguns amigos de infância que eu convivia que eu precisei manter uma distância significativa o suficiente para não ser influenciado. São pessoas boas, são pessoas que eu gosto demais, que participaram da minha infância, mas toda vez que eu falava que queria casar, essas pessoas falavam: pô, Lucas, mas pra que você vai casar, cara? Toda vez que eu falava: caramba, eu quero fazer um intercâmbio, eu falava: mas pra que gastar tanto dinheiro com isso? Queria comprar um carro, mas pra que você vai comprar um carro desse jeito? Então, todas as vezes que eu pedia uma opinião para essas pessoas acabavam colocando crenças limitantes em mim e eu precisei ser extremo. Talvez você precise fazer isso aí também, tá? Outro ponto que eu também precisei mudar em mim: eu parei de ser bonzinho. Quando a gente passa a entender que a gente precisa ser extremo com algumas coisas, a gente também começa a entender que muitas vezes, muitas coisas que acontecem na nossa vida foi porque a gente foi bonzinho demais. Por exemplo, eu já me ferrei emprestando cartão de crédito para amigo, cara. Achei que eu tava ajudando a pessoa e na verdade eu tava me ferrando. Emprestei um cartão de crédito para um amigo meu, ele usou o cartão, não me pagou, eu fiquei 2 anos com o nome no Serasa. Eu não tô falando isso
isso aqui inventando não, tá? Eu já contei essa história pra vocês aqui há 4 anos atrás aqui no YouTube. Se você pegar os vídeos mais antigos aqui do YouTube, você vai ver que um dos primeiros vídeos que eu soltei aqui no YouTube era eu pagando um cartão de crédito, porque eu tava endividado. E eu li um livro, entendi como que tá o cartão de crédito, fiz um vídeo aqui no YouTube, ajudei um monte de gente a sair dessa situação. Foi um dos primeiros vídeos que viralizaram aqui no YouTube. Então, depois que eu entendi que eu precisava parar de ser bonzinho, eu parei de aceitar qualquer opinião, qualquer crítica e qualquer sugestão de qualquer pessoa. Porque uma vez eu ouvi uma frase, que acho que era do Caio Carneiro, que ele falava assim: opinião é a mercadoria mais barata do mundo porque todo mundo tem. E depois que eu entendi isso, eu parei de querer a opinião de todo mundo. Então, um dos maiores erros que a maioria das pessoas cometem no começo é a pessoa ser bonzinho demais e a pessoa não ser extremo com algumas pessoas, com alguns ambientes, com algumas situações. E mudar essas duas coisas em mim fez toda a diferença no início para eu começar a mudar a minha vida financeira, a minha vida emocional, a minha vida profissional e também a minha vida espiritual. Uma outra coisa também que mudou totalmente a minha vida, que é o assunto que eu falo aqui nesse canal, foi quando eu entendi que eu precisava começar a investir. Só que lá atrás não era tão simples para mim entender sobre investimentos. Por quê? Porque eu era mais a pessoa que economizava do que a pessoa que multiplicava. Como eu comentei com vocês aqui em alguns vídeos, eu vim de uma família que nunca conversou sobre dinheiro. Então, quando eu ganhava dinheiro, eu queria guardar aquele dinheiro para eu não perder, porque eu era o único da família que tinha alguma coisa no banco. Pra vocês terem uma noção, o meu pai e a minha mãe ficou mais de 9 anos sem ter conta no banco, porque estourou o cartão de crédito, entrou no cheque especial, enfim, várias coisas que aconteceram que me trouxeram crenças limitantes em relação ao dinheiro. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a guardar dinheiro, deixar o dinheiro ali na poupança mesmo, e na minha cabeça aquilo já estava muito bom, porque se eu fosse colocar como referência as pessoas que eu convivia, eu era um dos únicos que tinha dinheiro guardado no banco, e nem era muito dinheiro assim, tinha ali 2, 3 mil reais guardado, mas já era muito mais do que a maioria das pessoas que eu convivia. Só que isso não significa que eu estava investindo dinheiro, isso significa que eu só estava economizando, e eu precisei desaprender algumas coisas para aprender coisas novas, e uma das coisas que eu precisei desaprender foi que para eu enriquecer de verdade, eu precisaria multiplicar o meu dinheiro e não apenas economizar. E esse é um gancho que faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, porque hoje em dia, principalmente no Brasil, cara, 70% da população inadimplente ou endividada, a outra parte com o nome sujo. Então, se você fala que você tem um dinheiro guardado no banco, às vezes para sua família, para o seu contexto de amizade, você já é o cara, você já conseguiu chegar ali num patamar que muita gente não consegue. Só que isso não é o suficiente para você mudar de vida. Você precisa aprender a multiplicar o seu dinheiro. Então eu precisei quebrar essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de medo, isso que me travava ali, porque eu já vinha de um ambiente que me proporcionava isso. Precisei desaprender a economizar para aprender a multiplicar. Então isso fez toda a diferença na minha vida. Eu tenho vários vídeos aqui, conto lá no meu Instagram também, tudo que eu já passei ali desde o começo dos meus investimentos até hoje, onde eu já estou construindo a minha renda passiva. Agora, um outro ponto que sem dúvidas foi um dos pontos principais para minha mudança de vida foi que eu comecei a ler a Bíblia e seguir os princípios cristãos. E ano passado, a Bíblia foi o ponto principal de mudança na minha vida e a Bíblia me ensinou a governar sobre todas as coisas. E ano passado, eu e a Larissa, minha esposa, a gente colocou uma meta de ler a Bíblia inteira no ano. A gente é cristão, a gente nunca tinha lido e falou, não, vamos ler a Bíblia inteira porque eu quero entender ali, desde o Gênesis até o Apocalipse, quero entender as histórias e os princípios. E, gente, eu não tô querendo ser religioso aqui pra vocês nesse vídeo, tá? Querendo impor algo em vocês, não sei qual é a sua crença, não sei se você acredita ou não, se você já leu a Bíblia ou não. Só que muita coisa mudou na minha vida, inclusive na parte espiritual, porque a maioria das coisas que eu comecei a vivenciar e experimentar, eu percebi que na Bíblia já estava escrito há mais de 2000 anos, e existiam princípios que já estavam dando certo há mais de 2000 anos, que estavam escritos ali, que se eu seguisse ia dar certo pra mim também. Só que uma das coisas que eu também entendi depois que a gente leu a Bíblia é que existe uma diferença muito grande entre você saber que existem esses princípios, você colocar em prática, ou você apenas conhecer, apenas ter um conhecimento, apenas ter um entendimento. É muito diferente de você ler, entender e colocar em prática. Então, alguns princípios que a gente aprendeu depois de ler a Bíblia toda foi que a gente precisava colocar o nosso coração e a nossa confiança em Deus primeiro e não no nosso dinheiro. Eu já fui a pessoa que nessa emoção de mudar de vida, de crescer, de expandir, eu acabei em alguns momentos colocando a confiança no patrimônio que eu tinha. Então, eu cheguei em um certo patamar financeiro e, cara, eu ficava ansioso quando acontecia alguma coisa, eu ficava com medo de perder aquele dinheiro, porque eu pensava assim, cara, isso aqui demorou muito tempo para eu conseguir conquistar, eu ralei pra caramba, eu investi, eu abri mão de muita coisa. Então, se diminuir um pouco esse dinheiro aqui, o que eu vou fazer da minha vida? E depois que eu e
e a Larissa leu a Bíblia toda, a gente entendeu que a nossa confiança, cara, não tá ali no dinheiro, não tá no patrimônio, isso aí é bom pra caramba. Só que a nossa confiança tem que estar em Deus. Deus que tá governando a nossa vida, Deus que tá nos orientando, Deus que tá nos dando as instruções. E quanto mais a gente coloca confiança em Deus, mais Ele também nos mostra a direção certa pra gente crescer, pra gente prosperar e também pra gente abençoar a vida de outras pessoas. Um outro princípio foi aprender a multiplicar tudo que Deus colocou na nossa mão. Então, eu sempre comento aqui com vocês, eu comento isso mais lá no Instagram, tá? Que se você não me segue, @lucassantos.flz. Eu sempre comento que esse canal que vocês estão assistindo esse vídeo aqui, isso aqui é um projeto que Deus colocou na minha mão e eu preciso aprender a multiplicar esse talento na vida de vocês que me acompanham e na vida das pessoas que ainda vão acompanhar. Então, isso aqui não é só sobre dinheiro, isso aqui é sobre valores, princípios, direção, metas, objetivos e aprender a multiplicar tudo que Deus coloca na nossa mão. É um princípio bíblico, é um princípio cristão. Então, multiplicar o talento, multiplicar o conhecimento, inclusive o dinheiro, é um princípio que eu aprendi lendo a Bíblia. Outro ponto, eu precisava ser um bom planejador em tudo. Precisava ser um bom planejador na minha casa, precisava ser um bom planejador no meu casamento, precisava ser um bom planejador na minha empresa, nos meus negócios e também um bom planejador financeiro. E isso tudo eu aprendi lendo a Bíblia. E com tudo isso, aprendi também a honrar a Deus com todos os meus recursos, inclusive o financeiro. Então, toda vez que eu sento aqui para fazer um vídeo, tá? Isso que eu nunca comentei com ninguém. Eu sento aqui, eu oro, eu peço para Deus também para colocar as pessoas certas na minha vida, para que esse conteúdo aqui chegue para as pessoas certas, porque esse canal é um meio de multiplicador de talentos. Eu tô falando algumas coisas aqui para vocês que eu já passei e eu tenho certeza que você pode assistir esse vídeo e às vezes você pode se identificar e falar: caramba, Lucas, isso aí serviu para mim, eu vou começar a mudar isso. E a partir do momento que você também começa a mudar a sua vida, eu também multipliquei algo que Deus colocou na minha mão com você e você tem que fazer o mesmo. Você vai falar para outras pessoas, multiplica isso e a gente vai crescendo como um todo. Então, tudo isso são princípios cristãos que você acreditando ou não, tá escrito na Bíblia há mais de 2000 anos. Então, eu e a Larissa colocamos essa meta de ler a Bíblia no passado inteira, a gente leu e isso mudou totalmente a nossa vida. Uma outra coisa que me fez também mudar de vida em 5 anos foi aprender a ter opinião forte sobre todos os assuntos: política, religião, crenças, hábitos, economia, dinheiro, casamento. A gente ter opinião própria sobre todos os assuntos nos ajudam a deixar de ser bonzinho, nos ajudam a filtrar as coisas certas que a gente realmente quer ouvir e também nos afastam das coisas perigosas, porque tem muita gente que chega com várias coisas, cara, pra falar pra você que não fazem o menor sentido. Se você é uma pessoa que não tem opinião própria, uma opinião forte sobre aquilo, você se deixa levar e você acaba sendo bonzinho, qualquer coisa influencia a sua vida. Então, para você crescer financeiramente, para você crescer espiritualmente, para você crescer profissionalmente, para você crescer conjugalmente, você precisa ter uma opinião forte sobre todas as coisas. Eu não tô falando de você ser fanático não, tá? Tô falando sobre você saber A mais B do que você acredita e do que você não acredita. Então, ter essa opinião forte, saber o que você defende, saber o que você acredita, molda totalmente os seus resultados. E quando você entende isso, você passa a estudar mais, você passa a investir mais, você passa a crescer, você passa a potencializar várias coisas na sua vida. E isso vai fazendo você crescer como um todo. Porque quando você tem opiniões, você sabe exatamente aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita. Um outro ponto que mudou completamente a minha vida financeira e que isso aqui também tem que fazer parte da sua vida é você aprender a vender. Eu sei que tem muita gente que não gosta de vendas, só que, cara, eu gosto demais. Eu trabalhei com vendas no comércio por mais de 8 anos e eu já entendi que ou eu venderia o meu tempo, ou venderia meu conhecimento, meu serviço ou um produto. Quando eu entendi isso, eu passei a estudar mais para eu aprender mais e ter mais conhecimento. Eu sabia que isso poderia ser monetizado no futuro. Então, quando eu vim para o YouTube, eu comecei a fazer o quê? Comecei a multiplicar o meu conhecimento. Então, eu, cara, fiz muitos cursos, fiz muitas mentorias e eu passei a aprender coisas que muitas pessoas não sabem. E depois de um certo tempo, eu fiz o quê? Eu comecei a vender o meu conhecimento e também os meus serviços. Eu sei que tem muita gente que não gosta de falar de venda, né? Toda vez que eu falo do curso, que eu falo de mentoria, tem um monte de gente que reclama que o cara ficou rico porque vendeu o curso, o cara fez isso e aquilo. Só que, meu amigo, se você ainda não entendeu que ou você vende o seu tempo, o seu conhecimento ou
serviço, você vai para sempre trocar o seu tempo pelo dinheiro. E só consegue vender o próprio conhecimento quem tem conhecimento para dar. E eu amo fazer isso, cara. Eu tenho mais de 1.300 alunos e eu amo ver a transformação das pessoas. Então eu vejo diariamente pessoas que estavam exatamente igual eu alguns anos atrás, que não sabiam nada sobre investimentos, hoje já estão ganhando 500, 600, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 reais de dividendos todos os meses. E eu sei que o meu conhecimento influenciou a vida dessas pessoas, por isso eu amo vender, porque eu troco o meu conhecimento pelo dinheiro, e quanto mais conhecimento eu tenho, mais conhecimento eu posso passar e mais dinheiro eu ganho. Se você ainda não entendeu isso, você vai ser sempre uma pessoa que fica comentando de vídeo em vídeo no YouTube de outras pessoas que estão enriquecendo. Não porque essas pessoas só estão vendendo, mas porque essas pessoas têm conhecimento para dar e elas estão multiplicando esses talentos. Então aprender a vender é uma das habilidades mais importantes das pessoas mais ricas do mundo. E eu estudo muito sobre vendas, eu amo vender e eu amo transformar a vida das pessoas. E já que a gente está falando sobre conhecimento e investimento, uma das coisas que mais mudaram a minha vida foi que eu investi pesado em conhecimento. Só para vocês terem uma noção, só esse ano, a gente está aqui agora no mês 6, eu já investi mais de 30 mil reais em conhecimento, cursos, mentorias, mastermind e tudo isso para eu ganhar cada vez mais conhecimento e eu multiplicar isso para as outras pessoas. Então, investir em conhecimento é essencial. Se você não investe em conhecimento, você não consegue nem sair do ponto 1 que eu comentei com vocês, que é você ser extremo com algumas coisas, que é você ter opinião própria, que é você deixar de ser bonzinho, que é você deixar de economizar para você aprender a multiplicar. Tudo isso é uma questão de mentalidade. E eu sei que se fala pouco isso na internet, porque a maioria das pessoas fica com medo de ser julgado, né? Quando a gente fala, por exemplo, de vendas, quando a gente fala sobre cursos, mentorias, as pessoas ficam meio acanhadas com isso. Só que todo mundo que enriqueceu investiu em conhecimento, investiu em aprender cada vez mais habilidades novas e também aprendeu a multiplicar o seu talento, o seu produto, o seu serviço e cada vez mais aprendeu a alcançar mais pessoas. Então, isso aqui foi um panorama rápido de algumas coisas que eu fiz que realmente mudaram completamente a minha vida em 5 anos. E isso aqui você pode fazer também, independente do quanto você ganha, de onde você mora, o que você está fazendo, independente da condição financeira que você tem. Existem coisas que você pode replicar. No livro O Segredo da Mente Milionária, o Tim Harbecker fala uma frase que eu não esqueço nunca mais, que enriquecer é uma ciência que pode ser replicável. Então basta a gente fazer exatamente o que as pessoas ricas fazem. Graças a Deus eu tenho mudado muito a minha vida e estar aqui hoje falando com vocês, para mim é um privilégio. Então passar adiante esse conhecimento para vocês é algo que você também pode replicar e replicando você também vai ajudar outras pessoas com esse conhecimento. Gostou desse estilo de vídeo aqui? Falando um pouco mais sobre coisas práticas, coisas que realmente impactaram a minha vida e que podem mudar a sua vida também. Então não esquece de se inscrever aqui nesse canal para você adquirir ainda mais conhecimento. Eu solto vídeos semanais aqui e lá no Instagram todo dia eu falo sobre investimentos, vida pessoal, as minhas crenças, aquilo que eu acredito e aquilo que eu acredito também pode mudar a sua vida em todas as áreas, não somente na parte financeira. Então me segue no Instagram, me segue aqui no YouTube, te vejo no próximo vídeo.